Olá, que alegria encontrar você nesta manhã de sábado, um dia lindo, entrevistando uma pessoa muito especial. Ele é, sem dúvida alguma, o principal escritor brasileiro da atualidade. 28 livros publicados, mais de 13 milhões de exemplares vendidos em todo o Brasil. Um escritor brasileiro, aqui de pertinho, de Colina, nasceu no dia 2 de outubro de 1958, publicado em 50 países. Claro que eu estou falando do psiquiatra, psicoterapeuta, cientista e escritor Augusto Cury. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Sala de visita. Se tratando de alta costura, Geni Gobato oferece o que há de mais exclusivo e diferenciado em trajes para a festa. Noivas, madrinhas, formandas e daminhas ganham glamour e encanto com os modelos executados com alto padrão de qualidade. Um verdadeiro trabalho artesanal feito exclusivamente para você. Momentos especiais merecem modelos especiais. Geni Gobato Alta Costura, 30 anos cuidando de você. Você não sabe o que falar quando precisa de inglês? A Cultura Inglesa tem a solução para você. Say It. Fala inglês em 18 meses. O novo curso Say It é para adultos que querem aprender a falar inglês rapidamente. Com metodologia própria e uma infraestrutura completa, a Cultura Inglesa vai preparar você para falar com confiança em diversas situações do dia a dia. Venha para o Say It e fale inglês em 18 meses com a qualidade Cultura Inglesa garantida. O melhor do tradicional churrasco gaúcho você só encontra na Churrascaria Coxilha dos Pampas. Segurança, conforto, bom gosto e variedade. Aproveite o que a cultura gaúcha tem de mais saboroso para lhe oferecer. Churrascaria Coxilha dos Pampas. Os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. Nas mãos de quem mais entende, Tony e Jânio. Irajá Decor também está presente aqui em Monte Alto. A cidade acaba de ganhar o seu mais belo edifício, o solar Deu ao Baladejo, localizado no coração de Monte Alto. E agora eu vou conversar com o Monteiro, que é um design do Irajá Decor, essa loja de alta decoração em Ribeirão Preto, presente aqui em Monte Alto. Tudo bem, Monteiro? Tudo ótimo. E qual foi a critério da escolha, da ambientação, os móveis que vocês puseram aqui? Eu sei que a escolha e a ambientação foi feita por você, né? E qual foi o critério usado aqui? Aqui, como é um prédio residencial, nós fizemos uma linha mais clean, com os móveis mais situados e mais planejados para o ambiente do hall do prédio. O hall principal de entrada é um tapete de seda da Tapetá, trabalhado em arabescos, né? Com um aparador em carvalho ebanizado e carvalho caramelo, com esculturas e também pinhas em porcelana e duas poltronas em chantum de cera pura em tom de vermelho para dar uma alegrada no hall principal, para ter o aconchego do cliente e também dos moradores e visitantes aqui do prédio. E agora eu converso com o gerente da loja, que é o Pedro Abreu, para a gente falar um pouquinho, Pedro, desse novo mercado, essa nova visão corporativa, né? Um novo segmento aí a ser trilhado pelo Irajá Decor? É verdade, nós estamos avançando dentro de uma trilha nesse segmento corporativo, montando, como você está comprovando aqui, uma coisa maravilhosa que ficou, o hall de entrada desse condomínio, o Deu ao Baladejo. Estamos montando também hotéis, estamos montando buffets, numa linha de raciocínio onde a gente procura trazer esse imóvel lindo, maravilhoso, numa condição muito legal também de preço.
Isso é muito importante. Afinal de contas, a gente brinca, mas é verdade, é um caminho das pedras. Ou seja, você reunir o belo, uma qualidade excepcional e um preço bastante atrativo. Isso é fundamental. Dá uma passadinha lá na loja que você pode comprovar isso melhor. Até porque a imagem é limitada. É verdade, é verdade. O que tem que acontecer? Tem que vir conhecer ao vivo, porque Ao na vivo. Jadecor é de impressionar. A gente espera você. Sala de visita. Muito bem, estamos recebendo aqui esse psiquiatra, psicoterapeuta, cientista e grande escritor Augusto Cury. 27 livros? 28 livros. 28 livros com este. Esse é o seu mais recente livro. Exatamente. Né, recém-lançado aí, aliás. Porque toda mulher inteligente tem que ler este livro antes de arranjar um namorado. Antes de se relacionar. Não necessariamente um namorado. Antes de se relacionar. Por que toda mulher inteligente tem que ler esse livro? Porque ele aborda leis universais que são tão importantes para brasileiros como para chineses, tanto para europeus como norte-americanos. São leis que deveríamos respeitar. Se não as respeitamos, provavelmente as relações não serão saudáveis. Por exemplo, eu abordo sobre os pecados capitais ou erros capitais das relações doentes, que são muito frequentes de serem cometidos. São padronizados? São erros normais, tá? Sim. Os ciúmes, brando, ele até tempera a relação. O ciúme excessivo é uma ditadura. Mata. É uma ditadura. Quem tem ciúmes não apenas contrai o afeto do outro, a emoção do outro, mas contrai seu próprio valor. Se diminui, se apequena, se inferioriza, acaba não encantando o seu parceiro. Portanto, uma mulher inteligente jamais deve exercer a ditadura dos ciúmes. Você tem que dar liberdade para o seu parceiro, seja o seu namorado e até mesmo o seu marido, se ele quiser ir e insiste em ir, que vá. Se você tiver autoconfiança de dizer, se você for, quem vai perder vai ser você, provavelmente ele vai voltar. Olha só. Então a gente pode continuar falando, não me joga no vento não, que alguém cata, é isso? Se não me quer, tem quem me queira. Tem quem me queira. Porque se diminuir a tal ponto que implorar que fique, pressionar que fique e usar de todas as estratégias que financiam o complexo de inferioridade para que fique, pode ter certeza que você vai se tornar cada vez pequena, será diminuta no território da emoção do outro. É necessário fazer um marketing pessoal. Uma mulher inteligente tem de saber que ela é única, uma estrela viva no teatro da existência. Ela é uma joia no teatro do tempo. Não importa as curvas do seu corpo. Beleza está nos olhos de quem vê. Não importa se você não preenche o padrão tirânico de beleza. Você deve se sentir única. Porque se você não se sentir única, não se sentir bela, não espere que as pessoas ao seu redor vão se encantar com você. Também te vejam assim, claro. Né? Agora, você identifica aqui 14 tipos de mulheres. 14 tipos de mulheres. Muitas diferenças entre elas, todas muito complexas. Mas 14 tipos de mulheres, doutor Augusto Cury. E quando você for ler, você vai surpreender. Que eu vou me encontrar aqui. Quem tem? Eu vou falar com bastante humildade. Esse livro foi o livro mais vendido no Dia das Mães. Olha e está entre o livro mais vendido nas últimas semanas também. Não apenas mães, mais um best-seller mulheres. Vindo aí, gente, com certeza. E este livro não é pela grandeza do escritor, é porque as abordagens que eu tenho feito têm estimulado as mulheres a viajarem para dentro de si mesmas e revisar a sua história e também se identificarem. Eu identifico 14 tipos de mulheres, vou descrever algumas. E antes de descrevê-las, gostaria que você tivesse clara que não existe mulher que só tenha defeitos e que só tenha qualidades. Tem os dois lados em todas. Toda mulher, todo negativo. Ser humano tem qualidades e defeitos. Existem as mulheres analíticas. Elas costumam gerar insegurança nos homens. Eles têm medo de se aproximar delas. Assustam. Elas se interiorizam, são reflexivas, ponderadas, sabem o que querem e por serem mais seguras,
elas causam uma certa insegurança nos homens que veem a mulher como um sexo frágil. Na verdade, as mulheres são sexo forte, na minha opinião. Elas são mais altruístas, mais solidárias, mais generosas, mais destemidas que os homens. Mas como estão no fronte da batalha, se doam mais, se entregam mais, também adoecem mais do ponto de vista psiquiátrico. Mas nem de longe são sexo frágil. Mas as mulheres analíticas não apenas têm qualidade, elas têm defeitos. Porque são muito seguras, são determinadas, reflexivas, elas podem diminuir outras mulheres que não são tão hábeis nessas áreas. E pode também achar que a maioria dos homens são estúpidos. E elas não se vinculam facilmente. Elas se isolam e desenvolvem o drama da solidão, só no meio da multidão. São diferentes das autoritárias? São muito diferentes das autoritárias. As mulheres autoritárias, elas não são tão reflexivas. São mandonas, elas elevam o tom de voz. O seu parceiro tem que fazer o que elas querem, na hora que querem, do jeito que querem. São dominadoras. Enfim, os filhos, marido, colegas de trabalho sofrem um bocado na mão dessas mulheres. Mas não só tem defeitos, também tem qualidades. Elas costumam ser prestativas, generosas, se preocupar com o problema do outro. Enfim, são encantadoras por um lado e tem que reciclar o seu lado doente. E os homens? Você vai escrever algum livro para os homens? Você já identificou quantos tipos de homens? Olha, os homens não são tão complexos como as mulheres. Bom, as mulheres são tão complexas que o dia que Por isso você que são maravilhosas, não é? São maravilhosas. Elas são tão complexas, como eu digo no meu livro Futuro da Humanidade, que o dia que você achar que conheceu uma mente feminina, desconfie do seu sexo. Eu tenho 4 mulheres na minha vida. A Suleima, minha esposa, a Camila, a Carol e a Cláudia. Eu sou apaixonado por elas. Mas elas são tão complexas que me ensinam todos os dias que eu entendo pouco da mente humana, tenho que estudar mais. Muito, né? Embora seja um pesquisador da área, eu estou sempre procurando entrar em camadas mais profundas. Agora, Augusto, de uma forma geral, as mulheres estão doentes emocionalmente? Elas estão doentes e o que é pior, elas estão esmagando a autoimagem e a autoestima. A autoimagem é a maneira como você se interpreta, se enxerga, se vê. A autoestima é a maneira como você se sente, que você se posiciona diante de si e do mundo. A autoestima depende da autoimagem. Quem não se vê com olhos multifocais, quem não enxerga a sua beleza, sua criatividade, quem não supera o seu complexo de inferioridade, quem não se expõe de maneira segura no ambiente, vai sempre contrair a sua autoestima. Não adianta querer elevar a sua autoestima. De hoje em diante, serei uma pessoa alegre, segura. De hoje em diante, eu vou olhar nos olhos do meu homem, do meu parceiro e vou falar que sou uma mulher maravilhosa. No calor da segunda-feira, está reclamando, se diminuindo, está se inferiorizando. Não resolve, porque gerou uma janela solitária, ou seja, uma área no córtex cerebral isolada. É necessário construir um bairro todo de janelas. Todos os dias, no silêncio da mente, uma mulher que quer resgatar a sua saúde psíquica, sua autoestima, sua serenidade, deve gritar, sem dizer palavras. Eu não sou escravo do padrão tirânico de beleza. Apesar das curvas do meu corpo não ter o mesmo padrão ditatorial da mídia, eu sou bonita. Sou bonita porque eu sou um ser humano e quero encantar as pessoas pelo que eu sou. Eu não admito ser serva do meu complexo de inferioridade. Eu não quero ter o espelho como meu inimigo. Esse é um problema, né? O espelho como inimigo é um problema sério. Nas minhas conferências, eu sempre pergunto, qual é o maior inimigo das mulheres? O espelho. O espelho. Claro, por quê? Depois de milhares de imagens que vêm da revista de moda, do cinema. O cinema, eu vou te fazer uma pergunta. O cinema hollywoodiano discrimina as mulheres? Eu acho que sim. Você já viu? Eu acho que sim. Discrimina, tá certo. Já viu um par de gordinhos fazendo um romance? Não me lembro. Fazem o quê? Não me lembro. Eles fazem comédia. Comédia. E a vida não é uma comédia. Entra no inconsciente coletivo o fenômeno RAM, registro automático da memória, de bilhões de mulheres, arquiva no córtex cerebral
que só as pessoas que têm um padrão estético ditatorial, um modelo magérrimo, é que são capazes de fazer par romântico. Isso produz um complexo de inferioridade e esmaga o encanto pela vida. As mulheres começam, entre outros estímulos, arquivado no córtex cerebral, olhar o espelho como um grande inimigo. Qual que é a pergunta que elas fazem? Espelho meu, pode me ajudar? Existe alguém mais baranga do que eu? Existe alguém com mais defeito do que eu? Vai enxergar defeito claro. Só, né? A ponta do nariz fica grande, fica a enorme, orelha, o queixo, a orelha, o cabelo, o tamanho do pescoço, do busto, vira um monstro. Porque registrou janela killer. Nossa, eu acho que eu tô com uma janela killer dessa. De vez em quando eu começo a achar que tem algo errado comigo. Mas, Dulce, não há uma mulher... Não tem uma mulher que não tenha... Que não é escravo do padrão tirânico de beleza. Porque o registro não depende do eu. O que vocês têm de entender é que o processo é inconsciente. Quando você vê uma modelo magérrima... Eu ia te perguntar isso agora. É inconsciente É inconsciente o processo. A mulher vê uma modelo na capa, totalmente fora do seu padrão. Registrou. Ela tem um ataque de raiva. Queira sim ou não, vai fazer parte da sua história. Sim. Depois de milhares de imagens, forma um porão killer, várias janelas killer. Então, ela olha no espelho, o que determina o grau de encanto e de suavidade na relação dela com a sua imagem, não é o eu quer ser, é o que está arquivado. Por isso que há cerca de 50 milhões de pessoas morrendo de fome, com anorexia nervosa no mundo. Sim. Isso é gravíssimo. Muito sério. Eu me lembro da filha de um juiz, 1,64 m ou 65 m, pesando 28 quilos. E achava que estava obesa, porque o que determinava a interpretação é a imagem no córtex cerebral. Por favor, não seja escravo do padrão tirânico de beleza. Grite para você mesmo, fale para os seus filhos, seus alunos, as pessoas que vocês convivem. Beleza não pode ser vendida, comparada, comercializada. Beleza é teu patrimônio genético. Mulheres inteligentes que querem construir relações saudáveis, como eu digo no livro Mulheres Inteligentes, devem jamais submeter ao padrão tirânico de beleza. E eu vou publicar um livro, talvez no final do ano ou no começo do ano, chamado O Colecionador de Lágrimas e Hitler. E nesse livro eu abordo que Hitler também ele cometeu uma exclusão dramática, exaltou a raça ariana, alemães, olhos azuis, esguios, magros, entendeu? Como um padrão sobreexcelente do estereótipo humano, ou seja, como raça superior. E hoje o sistema, mesmo que os estilistas não queiram, são éticos, mesmo que a indústria da moda, ou pelo menos vários setores são éticos, estão causando um desastre subliminar, gerando no inconsciente coletivo um esmagamento da autoestima e fazendo com que o espelho deixe de ser um reflexo da imagem bela e serena para produzir um conflito contínuo. Uma área do corpo se torna um monstro, se torna dantesco e consequentemente, adoece as mulheres no único lugar que elas deveriam ser livres e saudáveis, no território da emoção. Que é dentro de si mesmo, né? Dentro de si mesmo. Bom, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, continuando aqui a nossa conversa com o escritor Augusto Cury. Até já. Sala de visita. Na hora de cuidar do seu visual, de ficar ainda mais bela e feliz, entregue-se aos cuidados de Vânia Moraes Cabeleireira. Credibilidade, competência, formação profissional e inovação. Vânia Moraes Cabeleireira, seu visual em boas mãos. Pra juntar. Todo mundo Tem que ter o dom. O sucesso do litoral paulista agora em Ribeirão Preto, é isso mesmo, agora em Ribeirão, uma franquia do pastel Bertioga. O pastel Bertioga é conhecido pelos seus pastéis gigantescos e bem fartos. São 57 sabores, sendo que 11 são doces. Tem floresta negra, tem beijinho, vale a pena experimentar. O pastel Bertioga te oferece ambiente agradável com profissionais qualificados para atender você e toda a sua família. Avenida Antônio de Ederix, em 911.
Tecido Têxtil Desirê. Tecido Têxtil Desirê. 15 anos de tradição. Presidente Vargas, 236. Começou no dia 7 de julho e vai até o dia 24 a primeira Expo Vinho Savenhago. O evento tem o objetivo de valorizar as qualidades e vantagens dessa bebida em franco crescimento em todo o território nacional. A Expo Vinho ganhou um espaço especial nas lojas 2 e 22, localizadas em Sertãozinho e Araraquara. Nesta loja de Sertãozinho, por exemplo, você encontra vinhos de diversos países, entre eles Portugal, Espanha, França, Itália, Chile e Brasil. Além disso, o evento tem palestras e degustação feita com orientações de atendentes especializados. Com uma seleção especial de vinhos nacionais e importados, a feira conta também com a apresentação de destilados e cervejas especiais. Mas atenção, as promoções de vinho serão em todas as lojas da rede Savenhago. Para conhecer e apreciar as qualidades especiais do vinho, vale a pena participar da primeira Expo Vinho Savenhago. Sala de visita. Estamos de volta e conversando com Augusto Cury, falando um pouco da ditadura da beleza. Augusto, claro que a gente percebe que a mídia, né, é que impõe essa ditadura, né, esse padrão de beleza inatingível. Não dá para a gente atingir esse padrão de beleza que eles colocam e exigem, focando muito mais na questão da beleza do que da inteligência. Eu acho que essa parte é a mais humilhante para a mulher. Eles não focam o conteúdo e a capacidade que a mulher tem, mas eles colocam um padrão visual. Como é que a gente pode, nós mulheres, podemos nos proteger disso, mas também proteger as nossas crianças, as nossas meninas, que também são contaminadas com esse tipo de informação, né? Você tem razão. É fundamental que os pais possam estimular a consciência crítica e dizer que o sistema social não objetiva gerar pessoas felizes, porque elas consomem menos. Uma pessoa insatisfeita, que tem um alto nível de ansiedade, a tendência é projetar a ansiedade no ato da compra. Isso gera angústia, ansiedade e até humor depressivo. Sim. Não resolve, mas, infelizmente, o ato da compra é tão superestimulado na sociedade moderna que as pessoas acabam tentando se aliviar do estresse num shopping, numa loja, e tem um consumo não responsável. Claro que o consumo importante, responsável, ético é fundamental, mas o excesso gera todo esse quadro emocional. E também é importante que as pessoas tenham consciência que no passado as mulheres foram apedrejadas, queimadas, tolhidas, por exemplo. Certa vez o mestre dos mestres, Jesus. Ele envolveu-se em uma situação delicadíssima. Uma mulher foi pega em flagrante adultério e colocaram diante da sua aula e perguntaram qual era o seu veredito e ele não respondeu. Muita gente pensa que ele disse: quem não tem erros e falhas atire a primeira pedra. Mas essa foi a segunda resposta. Primeira resposta é estar escrevendo na areia, porque escrevia na sua mente: eu não quero ser escravo desse julgamento, eu exijo ser livre. Quem é essa mulher? Por que estão julgando porque ela dormiu com um homem? Quais são suas lágrimas, pesadelos, suas dores, dificuldades? Ele olhou além dos comportamentos e amou aquela mulher, enquanto aqueles homens eram escravos do padrão tirânico do comportamento. E depois que ele falou, depois do silêncio, aí sim ele disse: ok, atire a primeira pedra, mas antes tenha a coragem de vasculhar na sua história para depois julgá-la. E eles saíram um por um. Chegou ele diante da mulher e, ao invés de perguntar com quantos homens ela dormiu, ele foi tão delicado, tão generoso, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico e sociológico, que fez uma pergunta: aonde estão seus acusadores? Ele sabia que eles se foram, mas ele levou ela a mergulhar dentro de si e revisar a sua história. E em seguida ele falou: mulher, vai, você não me deve nada. Tudo que fiz foi desprendido de qualquer outro interesse. Ele foi o maior líder de todos os tempos. Ele não teve a necessidade neurótica de poder, de ser aplaudido e de que as pessoas o seguissem. E elas o seguiram. Essa mulher o seguiu porque encontrou a única coisa que dá fundamento à liberdade, que é o amor. Ele ensinou para ela
que beleza não pode ser comparada, que ela não pode jamais vender sua autoestima em função dos paradigmas do sistema social. Por favor, ensine os seus filhos a desenvolver a arte da pergunta. Ensine a si mesmo a não submeter ao padrão tirânico. Questione, duvide, critique, recicle o lixo que está na sua mente todos os dias. Seja quando está fora do seu quarto, ou seja quando está diante do seu espelho. Se você se rejeitar, se inferiorizar naquele momento e não fizer nada, o fenômeno RAM vai acrescentar mais outra janela killer e desertificar o território da emoção. Mas se toda vez que você for tentado a se diminuir, a se excluir, você confrontar, discordar, dizer eu sou bonita, maravilhosa, combater, linda, e meu parceiro faz um grande negócio em viver comigo, e olhe lá, se não me quer, tem quem me queira. Tem quem me queira. Se você causar uma revolução intrapsíquica, você vai plantar janelas lights, que iluminam o eu, libertam o imaginário, dão sustentabilidade ao prazer, ao encanto e à leveza do ser. Augusto, você é um cientista, um psiquiatra, um cientista com uma mente cristã. Aliás, eu já li alguns livros seus em que você fala especificamente do mestre dos mestres. Você fala de Jesus, né? O mestre do amor, o mestre da vida, são cinco obras, né? Um deles, você retrata muito intimamente a experiência de Jesus na cruz. Eu queria que você falasse um pouco agora de que homem é esse? Bom, eu sempre fui, no passado, um ateu ardente, talvez mais ateu que Nietzsche, que Marx, que Jean-Paul Sartre. Como eu pesquiso o funcionamento da mente, para mim, Deus era um fruto de um cérebro que não aceita seu fim no caos de um túmulo. Ao estudar a personalidade de Jesus, eu mudei completamente o meu pensamento. Eu me tornei um cristão sem fronteira. Não defendo nenhuma religião, sou amigo de pessoas de todas as religiões, inclusive não cristãs, e amigo de muitos ateus. Mas este homem mudou meu pensamento, porque ele era capaz de apostar tudo que tinha naqueles que poucos tinham. Por exemplo, quando estava morrendo, na primeira hora na cruz, era para ele ser golpeado por janelas killer com alto volume de tensão. Ele não deveria ter condições de raciocinar, pensar, refletir e incluir as pessoas, porque a dor física, ela bloqueia todas as janelas e nos faz reagir por instinto, sem pensar. Notem que quando você machucou seu dedo com uma gilete ou um trauma com um martelo, não é possível esperar de você nenhuma reação altruísta naquele momento. Mas na primeira hora da cruz, para espanto da psicologia e da psiquiatria, ele abriu o leque da sua mente, olhou para as pessoas que o zombavam e aqueles que o crucificaram e teve a coragem de dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando eu estudei esses comportamentos, não sobre a luz da religião, da espiritualidade, mas da psiquiatria e de demais ciências, eu fiquei perplexo. Percebi que esse homem não cabe no imaginário humano. Ele é diferente. Ele é diferente. Augusto, quero te agradecer. Nós vamos encerrar, depois disso tudo, né? A gente vai encerrar com essa sua fala, falando dessa figura maravilhosa que é Jesus. E eu tenho certeza absoluta que as pessoas que o conhecem um pouco mais intimamente, e através dos seus livros, os seus livros é uma grande oportunidade, são pessoas diferentes, são pessoas melhores. A família que passa a conhecer um pouquinho a figura deste grande homem, ela tende a ser uma família diferente. Obrigado, Dulce. Para mim é uma honra estar aqui num programa tão inteligente, num programa que contribui muito com a sociedade. Muito obrigada, viu? Não só pela sua presença aqui, mas por tudo que você tem feito pela humanidade. Você é um cara muito excepcional. Muito obrigada. Obrigado pelas mulheres, vocês são inteligentes. Super beijo para você de casa, obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Eu espero encontrar você na próxima semana aqui na nossa sala de visita. Até lá. Sala de visita com Dulce Neves.